pessoal, eu sou Rafaela Leite, sou coordenadora da Medicina Preventiva aqui do Eu Médico Residente e hoje a gente vai trabalhar aí os principais tópicos da estratégia de saúde da família que estão caindo nas provas de residência, tá? Então fica de olho e vem comigo que a gente vai estar trabalhando aqui esses tópicos que são tópicos super importantes e a gente sabe que tudo isso está baseado na última PNAB, então é um tema bem quente que pode estar caindo aí na tua prova. Então vamos lá. E aí, para começar, eu queria te contextualizar sobre alguns tópicos importantes da estratégia de saúde da família. Só para a gente lembrar que antes era Programa de Saúde da Família e virou Estratégia de Saúde da Família. Isso por quê? Programa dava uma ideia de algo muito efêmero. Então, eu vou trabalhar com um programa naquele momento e em seguida aquilo ali vai ser extinto. E estratégia não. Dá uma ideia de algo que realmente vai estar funcionando aí de forma permanente. E a estratégia de saúde da família, ela vem com um forte objetivo, que seria consolidar a atenção primária dentro do SUS. Então, consolidar a atenção primária aí como grande porta de entrada do SUS, como uma estratégia muito importante para a saúde do nosso país. Lembrar que a estratégia de saúde da família, ela é alicerçada aí em dois pilares importantes, que seria territorialização. Então, eu preciso definir o meu território. Esse território precisa estar muito bem definido para eu poder entender os problemas de saúde daquela população ali dentro, tá? Com isso, com esse território bem definido, eu vou ter aí o diagnóstico da comunidade ou a descrição de clientela, ou seja, eu vou ter uma população bem definida dentro daquele território que vai ser a população que eu vou estar atendendo na minha unidade básica de saúde e a partir da estratégia de saúde da família. Outra questão importante aqui é lembrar que a estratégia de saúde da família, ela trabalha com alta complexidade, ou seja, eu vou atender desde uma criancinha com anemia ferropriva até um idoso com artrite reumatoide. Então, veja que a complexidade dos problemas é bem variável. Então, isso a gente diz que ele tem alta complexidade. Eu vou atender pessoas aí de complexidade diversas, tá? Em compensação, ela vai ter baixa densidade tecnológica. Por quê? Porque eu não vou contar com um tomógrafo, um aparelho de ressonância, beleza? Então, só para a gente lembrar, cuidado, as provas gostam de inverter isso. Dizer que é uma estratégia que trabalha com baixa complexidade, tá? Então, lembrar que é alta complexidade e baixa densidade tecnológica. E aí a gente vem para essa primeira questão da SURSE de 2022 e vê que ela pergunta, de acordo com a PNAB, né? Ela diz aqui, ela fala da Política Nacional de Atenção Básica, ela diz que essa política ela foi formulada pela primeira vez em 2006. Lembrar que a última PNAB, a PNAB mais recente, é a de 2017, tá? Sendo considerado um marco histórico na atenção primária à saúde no Brasil. Assinale a alternativa que contempla o principal objetivo da PNAB. A letra A já traz para a gente aí essa resposta, ó, consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família como modelo de atenção básica à saúde e centro ordenador das redes de atenção à saúde no SUS. Então, verdadeiro aqui para a gente a letra A. Então, a estratégia de saúde da família ela tem esse grande objetivo, que é consolidar aí um modelo de atenção básica. A letra B diz firmar compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades básicas que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Então, esse daqui não é um objetivo específico da Política Nacional de Atenção Básica, né, que veio exatamente trazer aí a estratégia de saúde da família nessa tentativa de consolidar o modelo de atenção básica como e deixar esse modelo, né, como centro ordenador das redes de atenção à saúde. Só lembrar que, quando a gente fala que a atenção básica é o centro ordenador das redes de atenção à saúde, a gente está dizendo que ela é a grande coordenadora do cuidado. Isso adora cair nas provas, tá? Então, quem coordena o cuidado, quem coordena o fluxo do paciente dentro do SUS, dentro da rede de atenção à saúde, é a atenção primária. A letra C diz garantir a universalidade do direito à atenção básica à saúde, oficializado na Constituição de 1988 e com a criação do Sistema Único de Saúde. Na verdade, quem garante a universalidade do direito à atenção à saúde, ou seja, quem garante que todo mundo tem acesso à saúde é a própria Constituição, não foi a PNAB. E a letra D diz promover reformas institucionais com pacto entre as três esferas, União, Estado e município, para inovar processos de instrumentos de gestão da atenção básica à saúde e alcançar maior eficiência e qualidade do SUS. Na verdade, essa também não foi aí uma característica da PNAB, né? A PNAB teve como grande característica apresentar para a gente a estratégia de saúde da família.
E aí a gente dá continuidade aqui e a gente para observar essa questão aqui de São Paulo, da Unesp de 2021, que fala o seguinte: o objetivo de se trabalhar com a territorialização na saúde coletiva é, então, para que eu vou fazer lá, vou constituir o meu território, eu vou delimitar bem aquele território que eu vou estar trabalhando? A letra A diz: realizar a avaliação do impacto epidemiológico dos serviços hospitalares gerais e especializados sobre os níveis de saúde da população. Falso, né? A gente viu que a territorialização é para você conhecer bem esse território, para você entender os problemas de saúde que estão ali, para você fazer medidas de proteção, de prevenção, de promoção à saúde que sejam medidas mais efetivas. Então, se eu sei que naquele meu território, por exemplo, não tem saneamento básico, eu sei que aquela minha população vai ser super acometida aí de doenças infectoparasitárias. Então, eu já vou me adiantar e lançar mão aí de políticas de saúde que visem aí prevenção de doenças infectoparasitárias. Mas eu só vou conseguir isso se eu delimitar lá o meu território e conhecer aquele território que eu vou trabalhar. A letra B diz: possibilitar a caracterização da homogeneidade do acometimento de agravos em cidades de médio e grande porte. Então, falso também, né? Na verdade, a gente traz um conceito diferente do conceito de homogeneidade. Só para a gente lembrar, isso é algo importante. Quando eu falo de homogeneidade, eu estou dizendo que o problema que a gente tem, o grande problema de saúde, por exemplo, daquele bairro específico da cidade de São Paulo, é o problema de saúde de outros bairros do Rio de Janeiro, da Paraíba, e a gente vê que não é assim, né? Cada território vai ter sua característica, então é na tentativa de realmente enxergar os territórios como heterogêneos. Letra C diz: caracterizar os problemas de saúde das populações identificados num território com a perspectiva de sua generalização. Vê que ele vinha até bem, né? Quando ele diz caracterizar os problemas de saúde das populações, você, opa, massa, caracterizar cada problema de saúde ali de cada território. Só que o grande problema é que ele diz na tentativa de generalizar ali para a cidade inteira. Então, falso, né? Então, pessoas, por exemplo, que vivem em bairros com baixa incidência aí de saneamento, obviamente, essas pessoas elas vão ter mais doenças infectoparasitárias, diferentemente de uma pessoa que vive em um bairro que tem aí 100% das suas ruas saneadas, tá? Então, C tá falso. Eu jamais posso fazer aí essa generalização. E a letra D diz pra gente, ó, prevenir riscos e evitar danos à saúde a partir de um diagnóstico da situação de saúde e das condições de vida da população em áreas delimitadas. Então, verdadeiro, ou seja, eu vou me adiantar, eu conheço ali aquele território, já me adianto e já vou aí prevenir doenças, vou evitar danos à saúde que aquele território ali eventualmente possa estar gerando. E dando uma continuidade, vamos parar um pouquinho para a gente entender a composição das equipes, tá? Isso daí a PNAB traz bem descrito para a gente e eu selecionei aqui 3 equipes para a gente estudar junto. Qual é a composição da equipe de saúde da família? Então, primeiramente, existe um núcleo, que são de 4 profissionais, que seria o médico, o enfermeiro, o auxiliar ou técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Esse núcleo ele pode ser estendido. Para quê? Para um núcleo onde a gente ainda vai ter o agente de combate a endemias, o cirurgião dentista e o auxiliar ou técnico de saúde bucal. Qual é a composição de uma equipe de atenção básica? Então, a gente tem aí médico, enfermeiro e auxiliar ou técnico de enfermagem. A gente não tem o agente comunitário de saúde. E qual a composição das equipes de agentes comunitários de saúde? Os agentes comunitários de saúde e o enfermeiro que coordena a ação aí dos agentes comunitários de saúde. E o que é que a gente começa a perceber aqui, pessoal? Existe uma lei, tá? Essa lei aqui caiu em algumas provas de São Paulo. É a Lei 14.231, é uma lei 2021, que disse que os profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional eles podem estar integrando as equipes de estratégia de saúde da família. Isso porque, só para a gente lembrar, a gente vai falar um pouquinho aqui na frente, tá? Que com o programa Previne Brasil, que teve aí a distribuição do orçamento federal, né, para os municípios, a gente viu que esse programa, na verdade, ele não mandou orçamento para os NASFs. E os NASFs, eles começaram a ser descadastrados. Então, esses profissionais aqui que trabalhavam no NASF, a partir dessa lei, puderam vir para cá e integrar aí as equipes de saúde da família, tá? Então, foi uma tentativa
da gente conseguir integrar alguns profissionais que iriam ficar sem emprego, tendo em vista que os NASFs estavam sendo descadastrados. E aí a gente vê essa questão da UFPB, que é uma questão que ela vem cobrando isso. Vê que ela fala aqui pra gente da PNAB de 2017 e no final ela diz, ó, há uma diferença na composição dos dois formatos de equipe, né? Ela tá falando aí da equipe de saúde da família e a equipe de atenção básica. A letra A já traz pra gente a resposta. Ela diz, a equipe de atenção básica não tem agente comunitário de saúde. Então, verdadeiro. Lembrar que a equipe de atenção básica, ela vai ter só 3 profissionais, que são os auxiliares, né? 3 categorias, na verdade, de profissionais. Médico, enfermeiro e o auxiliar técnico de enfermagem. A equipe de saúde da família é que conta também com os ACS. Isso, aquele núcleo, né? Mas ela ainda pode ser uma equipe estendida e ter aí o agente de combate a endemias, o técnico de saúde bucal e o cirurgião dentista. A letra B diz, a equipe de saúde da família não tem técnico de enfermagem. Então, falso, né? São os 4 profissionais aí que compõem o núcleo mais simples da equipe de saúde da família. Letra C, a equipe de saúde da família não tem agente comunitário de saúde. Falso, né? Vai ter o agente comunitário de saúde. Letra D diz, a equipe de atenção básica não tem técnico de enfermagem. Falso, a de atenção básica tem 3 profissionais, né? Médico, enfermeiro e o técnico de enfermagem. E, por fim, ele diz, a equipe de atenção básica tem apenas enfermeiro e técnico de enfermagem. Falso, né? A gente acabou de ver os 3 profissionais aí que a equipe de atenção básica tem. E dando continuidade, né, só para a gente fechar aqui essa ideia do funcionamento da estratégia de saúde da família, lembrar que para cada equipe de saúde da família, ela vai ser responsável aí por 2.000 a 3.500 pessoas, tá? Então, cada equipe vai ser responsável aí por essa quantidade de pessoas. Lembrar que, no máximo, 750 pessoas por ACS e a cobertura da estratégia de saúde da família tem que ser de 100% da população. E não existe um número máximo ou um número mínimo de ACS. Agora, você pode parar e perguntar, mas, Rafaela, esse gap aqui de pessoas é muito extenso, né? Porque, veja, você pode ter uma equipe que seja responsável por 2.000 pessoas e outra por quase o dobro, né? Por 3.500 pessoas. Poxa, por que tem esse gap aí que é tão importante? Veja que existe, na verdade, essa diferenciação. A gente pode ter equipes com menos pessoas e equipes com mais pessoas, né? Dando assistência aí a mais pessoas, justamente porque o ideal seria, quanto mais a equipe estiver em área de vulnerabilidade, idealmente, menos pessoas ela vai estar assistindo. Por quê? Porque aquelas pessoas são pessoas que estão numa área de vulnerabilidade muito grande e vão exigir muita atenção daquela equipe. Tá? Então, isso seria o ideal, né? Se você está numa área muito vulnerável, que você fosse responsável aí por menos pessoas para que você desse mais atenção àquelas pessoas ali que exigem mais da gente. Como é que acontece o funcionamento aí das unidades? Então, elas têm que funcionar 40 horas por semana no mínimo, 5 dias por semana no mínimo, 12 meses por ano e nas equipes de saúde da família, todos os profissionais têm que ter 40 horas e serem cadastrados apenas em uma única equipe. Já as equipes de atenção básica, cada profissional deve cumprir no mínimo 10 horas semanais e você pode ter até 3 profissionais por categoria, de modo que somando aí essas horas que cada profissional está dando, dê pelo menos 40 horas por semana, tá? Isso por categoria. E aí dá uma olhadinha nessa questão aqui do Enária de 2022, vê que é uma questão bem interessante, é uma questão que fala aí de uma médica que ela trabalha em uma área e ele diz o seguinte, ó, e essa área que ela trabalha é composta por uma favela e o restante do seu território é considerado como de baixa vulnerabilidade, então ela está numa área que tem locais específicos de vulnerabilidade maior e locais de vulnerabilidade menor, tá? Evidenciando grande desigualdade social. Devido à escassez de recursos humanos na atenção primária à saúde em seu município e ao mau dimensionamento da área, a equipe de ANA é responsável por uma população estimada de 4.500 pessoas, ou seja, está excedendo o que a PNAB traz, tá? E aí ele diz, diante desse quadro, o que é que você tem que fazer? Pessoal, o que é que esse contexto mostra pra gente? Mostra uma médica que está trabalhando em uma área que tem locais de alta vulnerabilidade e locais de baixa vulnerabilidade.
Pelo princípio da equidade, essa médica ela tem que ofertar mais consultas para aquela área que precisa mais dela. Tá? Então, ela pode até ofertar menos consulta para aquela área que tem uma vulnerabilidade menor, mas ela tem que ter uma atenção especial para aquela área que tem uma vulnerabilidade maior. Rafaela, ela pode deixar de atender todo mundo, tendo em vista que ela está atendendo aí muita gente? Não, ela pode reportar-se, na verdade, aos gestores de saúde e informar isso que está acontecendo, o descumprimento dessa PNAB, para que os gestores eles consigam instalar, por exemplo, uma nova unidade ali e ela consiga dividir essa população, tá? Para as duas unidades. Beleza, mas atentar que Ana, ela tem que ofertar consultas, ela tem que abrir a agenda dela para todo mundo, tá? Mas, obviamente, abrir mais consultas para a área que precisa mais dela. Isso daí é princípio de equidade. Outra questão importante, pessoal, né, que fala muito dentro desse contexto daqui. A agenda do médico tem que versar para a demanda programada, que é aquela pessoa, aquele paciente que marcou uma consulta com você, e você também tem que ter um espaço na sua agenda para demanda espontânea. Eventualmente pode chegar um paciente naquele dia e ele está muito ansioso, enfim, ele está precisando de uma consulta e você tem que atender naquela hora. Então, cuidado, a gente tem que ter aí espaço na nossa agenda para ter as duas demandas. Letra A diz, Ana deve interromper os atendimentos de demanda programática de sua área devido ao superdimensionamento do tamanho da área. Então, falso, né? Esse problema da área ela tem que resolver junto com os gestores municipais, mas ela não pode simplesmente dizer, vou fechar minha agenda, eu não vou mais atender ninguém. Vou vir trabalhar e eu só vou atender demanda espontânea. Então, isso não pode acontecer. Letra B diz, a oferta de um número maior de consultas de pré-natal para gestantes residentes nas áreas mais vulneráveis é justificável. Então, perfeito, né? Ela vai ter que ter uma atenção especial para essa área que tem vulnerabilidade maior. Claro, ela não pode esquecer a área de vulnerabilidade menor, mas ela pode ofertar menos consultas. C. O princípio da equidade apresentado na PNAB é descrito como uma oferta igualitária dos cuidados entre as pessoas. Então, falso, né? Na verdade, o princípio da equidade é você ter esse olhar diferenciado, né? Então, você parar um pouco e dizer, para essa pessoa que está precisando mais de mim, enfim, eu vou dar mais atenção, eu vou gastar mais tempo de consulta. Para essa pessoa que está precisando menos de mim, eu vou, enfim, dar a atenção que aquela pessoa precisa, mas obviamente não vai ser um tempo de consulta muito estendido. Letra D diz, Ana deve interromper os atendimentos ao território de baixa vulnerabilidade. Então, eu já paro de ler aqui, falso, ela não pode interromper. Ela pode diminuir os atendimentos, mas não interromper. E a letra E diz, Ana deve interromper os atendimentos à demanda espontânea. A gente já viu que também está falso. Idealmente, ela não vai interromper aí nenhum atendimento, tá? E dando continuidade, só para a gente fechar aqui o nosso Aprendendo com Questões, eu queria discutir com vocês sobre ele, sobre o NASF, né? Sobre o Núcleo Ampliado à Saúde da Família, que era antigamente chamado de Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, lembrar que NASF não é porta de entrada, então não é qualquer pessoa que vai lá, bate na porta de um NASF, né, para entrar e conseguir consulta. Lembrar que o NASF, ele não tem um espaço específico, não é uma casinha com a placa lá com o nome NASF, tá? Então, geralmente, os profissionais, eles trabalham dentro da própria unidade de saúde. E são profissionais que vão servir aí como referência à estratégia de saúde da família. Então, estou atendendo uma criança, não estou conseguindo manejar bem aquele problema de saúde dessa criança, eu posso pedir ajuda aí ao pediatra do NASF, né? Então, um núcleo que dá um suporte, que dá um apoio a estratégia de saúde da família. Então, veja que eles não possuem uma unidade fixa, né? Eles não possuem uma unidade física, tá? Então, são vários profissionais aqui que você pode pedir ajuda na condução de algum caso. Lembrar que existem 3 tipos de NASF, NASF 1, 2 e 3, e eles só diferenciam em relação à quantidade de equipe de saúde da família que eles dão suporte. Então, o NASF 1, ele dá suporte a 5 a 9, mais ou menos, equipes de saúde da família. O NASF 2 dá suporte a 3 a 4 e o NASF 1 vai dar suporte aí de 1 a 2 equipes de saúde da família. Beleza, e como eu tinha prometido para vocês, né, só finalizando, a gente vai falar um pouquinho sobre o programa Previne Brasil. Então, esse programa foi instituído aí por essa portaria 2.979, uma portaria de 2019, e que começou a vigorar mesmo em 2020. E o que era que esse programa fazia? Aliás, o que é que esse programa faz, né? Que esse programa está em vigência. Esse programa, na verdade, ele tenta redistribuir os recursos federais aos municípios. Então, ele faz lá redistribuição.
E o que foi que esse programa fez? Ele não colocou verba destinada ao NASF. Então, as prefeituras poderiam manter os seus NASFs, mas teriam que manter com dinheiro do seu próprio bolso. Então, o que foi que aconteceu? Não está tendo mais recurso federal para o NASF, então muitos NASFs foram descadastrados, tá? E, obviamente, por isso que a gente tem aquela lei que tentou ali colocar fisioterapeuta e terapeuta ocupacional entrando junto com outros profissionais na equipe de saúde da família, tá? Para ajudar a relocar profissionais que antes estavam aqui nesse NASF. E para a gente fechar, vamos dar uma olhada aí nessa questão da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que ele diz o seguinte: o trabalho em equipe é fundamental para que a atenção primária seja resolutiva e atenda às demandas dos pacientes e da população. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica e a alteração provocada por aquela lei, lembra da lei que a gente falou que coloca fisioterapeuta e terapeuta ocupacional também como integrante de equipe de estratégia de saúde da família. Assinale a alternativa correta. Letra A. A equipe mínima é composta por médico de família, enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, sendo que na ausência de um desses profissionais, a equipe não será considerada como completa. Perceba que a letra A está verdadeiro, tá? Mas isso daí foi a alteração proposta pela lei? Não. É uma lei que está correta, a gente acabou de ver isso, né? Falou sobre a equipe mínima. Toda a assertiva está correta, mas ela não faz aí menção sobre essa lei, né? Então, na verdade, essa alternativa, ela não está congruente com o que a lei trouxe. Letra B diz, a estratégia de saúde da família inclui fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Verdadeiro, foi exatamente o que essa lei trouxe aí pra gente. Letra C. O profissional de saúde bucal, cirurgião dentista ou especialista em saúde da família não pode fazer parte diretamente da equipe de saúde da família. Então, todo falso, né? Existe a equipe ampliada, que são exatamente esses profissionais. D. É obrigatória a presença do agente comunitário de saúde para que a equipe seja considerada como uma equipe de saúde da família. Verdadeiro, né? Essa assertiva está verdadeira, mas não faz referência à lei. Não quer dizer aí o que a lei trouxe para a gente. E, por fim, a letra E diz, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, NASF, compõe os serviços de atenção primária à saúde quando presente é de livre acesso. Lembrar que não é de livre acesso, não é uma portinha lá que eu vou lá, bato e digo eu quero uma consulta. Não é de livre acesso, é um núcleo de referência das equipes de saúde da família. Então, aqui também está todo falso. Então, resposta aí pra gente, letra B. Lembrar que letra A e letra D também estavam corretas, mas ele pediu a letra referente a essa lei, tá? Com isso, a gente finaliza aqui o nosso Aprendendo com Questões de hoje.